pouquinho sobre um estudo de caso que tem lá no livro da administração científica, Diego, e especificamente sobre a inspeção de esferas de bicicleta. São essas esferas ali bem pequenininhas, elas são comuns em outros tipos de rolamentos também, tanto de bicicleta, moto e outras coisas. Fica lá naquela curva da bicicleta da parte de trás, vai girar e tem essas bolinhas vermelhas dentro. Exato. Pronto. Tá. Aí com isso, lá no livro, ele tinha uma contextualização um pouquinho melhor do que se tratava exatamente esse estudo de caso que estava sendo comentado. E basicamente no estudo estava sendo comentado que a produção de bicicletas ela precisava de uma inspeção de milhões de pequenas esferas de aço. Era muito difícil a inspeção de qualidade dessas esferas. E nesse tempo era feito muito de forma manual mesmo. Essas esferas elas eram muito utilizadas em mancagem de bicicleta, como o Marlon já falou, e qualquer tipo de defeito comprometia muito o funcionamento de uma bicicleta, realmente. Aí com isso o processo de inspeção era feito por cerca de 120 mulheres, apenas mulheres, experientes e habilidosas. Elas já trabalhavam muito nesse tipo de produção, elas já eram operárias antes e elas acabavam subindo de cargo e viravam meio que inspetoras dessa produção, mas sobre um sistema antigo, sem controle científico. Então elas não tinham muito um controle da qualidade, era muito no olho, muito no tato ali realmente se algo passava ou não passava. Porque basicamente o que elas faziam? Elas colocavam as esferas entre os dedos e analisavam se tinha rachadura, se estava arranhada, se estava quebrada, se estava amassada. Colocavam assim dentro das esferas, seguravam e analisavam. E na outra mão ainda tinha um imã para estar analisando também. Aí para ver se tinha alguma rachadura, se tinha alguma avaria, se alguma bolinha ela não tinha passado pela, como que eu posso dizer? Pelo tempo que era necessário ali dentro do forno, para estar consistente mesmo. Aí com isso elas faziam esses testes da qualidade. Aí com isso apresenta no texto alguns problemas que foram identificados. Onde o primeiro problema era o trabalho desorganizado e sem planejamento, então não tinha muita aquela organização do trabalho ali. Era bem desorganizado mesmo e muito de forma no olímetro mesmo, para ver se tinha algum problema ou se não. Também era comentado que existem muitas imperfeições nas condições de trabalho, que eram meio que bem insalubre, e eram altas jornadas de trabalho, cerca de 10 horas e meia por dia, mais o sábado era a metade do sábado, então não está dizendo lá especificamente, mas a gente chegou em um acordo que é tipo 5 horas diárias, vamos dizer assim, então no sábado eles vão passar 5 horas por dia. Ainda mais, também tem um esforço físico e uma tensão nervosa excessiva, pois elas não trabalhavam muito com, por exemplo, a ergonomia. Elas passavam 10 horas e meia do seu dia fazendo essa inspeção dessas bolinhas. Lá no específico também, se era em pé, eu não lembro, mas no específico se era em pé, se era sentado em cadeiras, analisando. Não falou não, ele só falou que tinha esse problema. Inspeção e também tinha esse esforço que o Paulo falou, físico, da tensão nervosa, porque sempre era a pressão em cima dela de estar escolhendo as melhores esferas, porque se fosse uma esfera ruim, já estava virar em relação ao lote, né? Exato. Aí, juntamente com as jornadas longas, acabava ocasionando muito um tempo ocioso entre o trabalho delas, realmente, porque era algo muito cansativo e repetitivo. Com isso, entra no outro ponto, que é a perda de tempo. Boa parte dessa jornada ela gasta muito com conversas e pausas fora do controle. E essas pausas eram pausas longas, muito grandes, entre quando você estava fazendo uma análise dessas esferas, e com isso, meio que você acabava cansando, elas acabavam fadigando e aproveitavam esse tempo para descansar, estar conversando mesmo com as outras funcionárias, e isso acabava gastando muito tempo delas, e quando elas voltavam, elas não tinham uma produtividade tão boa, vamos dizer assim, na parte da análise. Aí o outro ponto era uma inspeção pouco eficaz, com muitos erros, passando despercebidos. Foi algo que foi muito comentado no texto, que muitas das mulheres elas acabavam só passando essas esferas para frente, até mesmo quando uma esfera pudesse ter algum problema, como você tem uma jornada bem cansativa, chegava em um momento que você só estava trabalhando ali no automático, então você acabava passando meio que para frente, e com isso poderia ocorrer de passar algumas esferas mesmo que não tivessem uma qualidade tão boa. Pronto. Aí onde entra a intervenção da administração científica?
Depois deles analisarem todos esses problemas, eles pensaram em algumas implementações do sistema de planejamento científico do trabalho, onde o primeiro ponto foi o controle de tempo e da qualidade através de registros diários. Eles começaram a ver um pouco melhor e pensaram como é que eles poderiam estar solucionando esse problema, e com isso eles pensaram exatamente nisso. Como eles poderiam estar solucionando esse problema, tanto de fadiga das mulheres, ao mesmo tempo um tempo ocioso e também a perda da qualidade dessas esferas que estavam sendo avaliadas. Eles começaram a analisar isso, começaram a pensar em algumas coisas. Se eu não estou enganado, o que foi comentado lá foi que eles começaram a fazer alguns testes com as mulheres. Deixa eu só passar isso aqui para ver. Tá. Eles começaram a fazer alguns testes com as mulheres para ver o que daria mais certo e o que não daria. Com isso, eles tiveram a criação de fichas de inspeção individuais, então eles começaram a analisar um pouco mais individualmente cada uma dessas mulheres para ver se conseguiria estar melhorando um pouco mais. Outro ponto de implementação foi a redução progressiva da jornada. Primeiramente, elas trabalhavam cerca de 10 horas e meia por dia. Depois, eles tiveram uma negociação com essas mulheres para tentar reduzir para 10 horas, sempre mantendo o salário. Então, a ideia que eles trouxeram foi: vocês trabalham menos, mas ao mesmo tempo vocês vão estar ganhando o mesmo valor. E isso vai ser muito agregador, porque a ideia é vocês trabalharem menos, mas ao mesmo tempo conseguirem produzir o mesmo tanto que vocês produzem em 10 horas e meia, e com isso vocês conseguirem o mesmo salário. Elas concordaram com isso, teve um pouco de dificuldade para implementar, eles conseguiram. Aí depois disso foi diminuído para 9 horas e meia, depois 9, até chegar em 8 horas e meia do trabalho. Pronto. Aí com isso que a gente falou, eles também citaram a seleção baseada no coeficiente pessoal. Foi algo muito citado nesse estudo, onde o coeficiente pessoal ele se baseia principalmente no baixo desempenho, no baixo coeficiente pessoal e no alto coeficiente pessoal, que basicamente é o estudo das diferenças de percepção e reação entre as pessoas. Falaram, por exemplo, é muito mais comum homens que têm um baixo coeficiente pessoal, pois eles têm uma percepção mais rápida e uma reação ágil, ideal para esse tipo de trabalho. Aí com isso que eles estavam buscando mulheres que tenham exatamente esse tipo de coeficiente baixo. O problema é que eles identificaram que a maioria dessas mulheres que estavam trabalhando nessa fábrica, eles possuíam o alto coeficiente pessoal, na verdade. Então elas tinham uma percepção lenta e prejudicavam um pouco a eficiência. Algumas delas, claro. Aí com isso, eles tiveram algumas ideias de implementação, porque o que eles viram? Se a gente for tirar todas as mulheres que têm um alto coeficiente pessoal, eles iam perder uma grande mão de obra e iam ter que começar tudo de novo. Com isso, eles fizeram alguns testes, foram fazendo meio que remodelagens da estrutura mesmo ali, para estar fazendo treinamentos, estar vendo quais eram as mulheres que conseguiriam estar evoluindo um pouco mais, para tentar chegar nesse baixo coeficiente mesmo. Explicando um pouco melhor qual é o coeficiente. Você está analisando essas esferas, então você precisa que visualmente você enxergue um problema nelas, que você chegue do seu cérebro você receba todos os sinais e que isso passe para a sua mão para você descartar essa esfera mesmo, dizendo que ela não é boa. Ao mesmo serve para o toque. Você está tocando, você viu uma avaria ali, você tem uma avaria, isso vai voltar para o seu cérebro e ao mesmo tempo você vai estar descartando essas bolinhas. Era identificado que a maioria das mulheres elas trabalhavam exatamente sendo um pouquinho mais lentas nessa percepção. Aí eles tentaram fazer algumas mudanças para que elas fossem mais rápidas e também mais ágeis nessa reação mesmo, nesse sentido. Aí com isso, eles priorizaram as mais rápidas para estarem fazendo essa adaptação, afastando quem não tinha um perfil adequado. Primeiramente, eles não demitiram elas, eles viram realmente quem é que estava fazendo aquele trabalho mais rápido e passaram a melhorar. Aí com isso, o que foi que aconteceu? Para as mulheres que conseguiam trabalhar mais rápido e conseguiam ter uma percepção mais rápida, eles pagavam um salário bom, considerável, e trabalhavam com aquele negócio das horas diárias. Porém, para as mulheres que estavam sofrendo um pouquinho de dificuldade com isso, eles diminuíram o salário, se eu não estou enganado, eles diminuíram o salário
se elas não conseguissem produzir tão rápido, e se as mulheres ainda continuassem no alto coeficiente pessoal, então elas acabassem demorando, a tivesse uma concepção mais lenta, eles acabavam demitindo mesmo essas pessoas, porque mesmo depois de todo o treinamento que eles deram, toda a capacitação, depois de todas essas melhorias, essas pessoas elas ainda não se esforçavam para estar melhorando, para estar evoluindo. Aí com isso eles acabavam demitindo esse tipo de pessoa. Pronto, aí aqui eu trouxe uma pequena parte do texto onde eles falam exatamente isso. Eles demonstraram um teste antes, exatamente falando aquilo que eu comentei, que alguns homens eles possuem uma rapidez um pouco maior para estar analisando as coisas, inclusive aquela parte do texto que eu falei para vocês, sobre percepção e reação. Aí com isso o Thompson, que foi quem estava implementando isso, ele reconheceu que a qualidade mais necessária para estar inspecionando essas esferas da bicicleta era o baixo coeficiente pessoal. Naturalmente, também são requeridas qualidades comuns de persistência e compreensão. Acho que Mauro vai falar um pouquinho melhor depois, mas além do tempo, eles acabavam focando também na qualidade, porque não adianta você estar diminuindo o tempo de análise mesmo e acaba passando muita coisa despercebida no critério da qualidade. Bom, aí tendo em vista tudo que foi dito, a partir da estruturação que o Paulo falou, teve alguns resultados positivos, sabe? Primeiro foi o índice de registros diários de produtividade e qualidade. Ou seja, esses registros foram passados assim. Cada trabalhador ia receber um mix de atividades que ele ia fazer o dia todo, ia ser analisado como ela se desenvolveu essas atividades e como é que foi sua eficiência nessas atividades. E ela recebia bonificação por cada atividade que ela realizava. Porque aí já dava para analisar como foi o dia a dia de cada trabalhadora e também a atividade, seus tempos, seus movimentos, suas atividades em si. Ocorreu o controle maior dos chefes e inspetores, ou seja, aquela trabalhadora, que nem Paulo falou, que estava se desenvolvendo bem, que estava demorando um pouco, que estava com pouca eficiência, chegava o inspetor e perguntava a ela qual foi a sua dificuldade, o que causou essa sua falta de eficiência. Nisso, ela se sentiu mais confiante e também mais encorajada, né, de fazer sua atividade, sabendo que qualquer coisa, qualquer erro que tivesse, ou qualquer dificuldade, ia ter um setor para tentar auxiliá-la. Né? O ambiente de trabalho começou a se estruturar de forma mais científica, como falou, ocorria primeiramente de uma forma mais aleatória, vamos dizer assim, o trabalho, e ocorreu a estruturação para ser de uma forma mais científica, com análise de crescimento com foco em eficiência e qualidade, e também bases preparadas para a mudança mais profunda viriam porque essas trabalhadoras, inspeçoras, né, de esferas, elas já estavam com a capacidade a mais de pode ser implementadas a elas mais atividades. Também foi citado lá que eles fizeram um teste muito específico. Eles pegaram 4 inspetoras, que eram as que mais produziam, as que mais se destacavam. Eles começaram a fazer alguns testes com elas para realmente testar como é que estavam essas mulheres lá na parte da qualidade. Então, eles botavam algumas esferas, eles não, na verdade eram os chefes delas, e pegavam algumas esferas que estavam avariadas com algum dano. Então ela estava amassada, ela estava com alguma avaria, ele pegava lá e colocava exatamente para estar trabalhando aquele ponto que foi comentado antes, para realmente ver se elas estavam melhorando, se elas estavam conseguindo ver detalhadamente, ao mesmo tempo que elas estavam fazendo de maneira rápida, elas também estavam conseguindo ver todos os problemas que estavam nessas bolinhas para acabar não passando direto. Então eles faziam meio que esse teste e a partir disso foi que realmente começou a dar mais certo. E eles não precisaram estar tanto de olho nelas realmente, porque realmente elas começaram a se esforçar um pouco mais. E um adendo que esse trabalho, essa melhoria foi feita por foco, sim, em eficiência, mas também com o bem-estar do trabalhador no seu ofício, né? Então, com isso, ocorreu o quê? Salários aumentaram 180% e 100% em relação a que elas recebiam menos. Mesmo trabalhando menos horas, elas tiveram um salário maior porque foram mais eficientes. Uma jornada de trabalho reduzida em até 17%, que nem Paulo falou, eram 10 horas, eu vou falar 10 e meia por aí.
Também elas tiveram 3 parágrafos. Antes elas paravam aleatoriamente. Agora elas têm 3 parágrafos obrigatórias para elas, que elas, acho que é de 10 a 15 minutos, vocês não citam muito bem, que elas poderiam parar, descansar e tal. Nisso, trabalhadoras sadias elas não teriam fadiga, né? Teve uma inclusão com remunerados de 2 dias a cada 2 meses, então elas passavam 2 dias de folga e aí não eram remuneradas. Teve melhoria no ambiente e saúde mental das funcionárias, aquilo que eu falei em relação ao encorajamento, à confiança e reconhecimento e valorização do bom desempenho que era o que elas recebiam, bonificações pelo seu trabalho. E o resultado para os empregadores, para a empresa em si, houve um aumento significativo na qualidade do produto, porque as trabalhadoras elas estavam mais especializadas. Nisso ocorreu uma diminuição de erros, uma redução de custos de inspeção e supervisão, porque quando tem menos erros ia ter menos retrabalho. Diminuição dos conflitos trabalhistas, porque antes ocorriam muitos conflitos em relação a salário, em relação a show de fábrica, e agora com os trabalhadores mais motivados a trabalhar com um melhor ambiente de trabalho, ocorreu essa diminuição, e também a utilização dos tempos de produção, onde 35 mulheres passaram a fazer o trabalho de 120. Então a gente vê que teve uma grande eficiência. E também o ganho de produtividade superior a 2/3 do que era anteriormente. Nisso, a gente chegou à conclusão que o quê? A aplicação da administração científica demonstrou que o planejamento racional do trabalho gera benefícios a todos, não só aos trabalhadores, mas também para a empresa. A seleção adequada das pessoas é fundamental. Aqueles trabalhadores mais adequados que se adaptam melhor às mudanças do trabalho em si, das suas atividades. Melhor ambiente de trabalho aumenta a produtividade e a qualidade, que foi o que a gente postou. E redução de jornada não significa queda de produção, quando o trabalho é bem planejado. Né? Eles conseguiram fazer uma redução muito boa, principalmente da redução da jornada e ao mesmo tempo da supressão adequada. Então eles estavam trabalhando com muitas pessoas ali, cerca de 120 funcionários, mas ao mesmo tempo eles não estavam conseguindo ter uma produção tão boa por diversos problemas, como foi citado. Então, por exemplo, algumas pessoas, talvez, elas poderiam achar que, estou trabalhando 10 horas, realmente são 10 horas mesmo, eu estou ganhando o mesmo tanto de pessoas que passam a maioria do tempo conversando, ansiosas. Isso acaba meio que desanimando também você, e acaba que além da outra pessoa não estar trabalhando tanto, está entregando tanto, eu também passo a não entregar. E com isso eles começaram a ver quais eram essas pessoas que estavam mais ansiosas, quais eram as pessoas que não conseguiam evoluir tanto na empresa, para ir passar a mudar e focar principalmente nas pessoas que entregavam melhor desempenho ali na inspeção, realmente, para estar conseguindo fazer essa redução mesmo, entre uma seleção adequada das pessoas, para estar fazendo uma redução dessa jornada, mas ao mesmo tempo eles não perderem tanto a produção deles, a eficiência deles, e ao mesmo tempo estar com um ambiente de trabalho mais organizado, produtivo. A organização do trabalho é muito importante. E também o ambiente organizacional da empresa é muito importante, onde vai dar mais motivação aos trabalhadores, consequentemente mais eficiência, mais lucro e redução de custos, né? Então, é isso. Obrigado.